Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Priscila, sou Head de Relações com Investidores da Hashdex. Um prazer participar desse call mensal que a gente começou a fazer esse ano, para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E tenho a honra de apresentar também vocês. Tem aqui nesse call o Samir Kerbaj, que é nosso CTO e Head de Produtos, e o João Marco, que é nosso gestor de portfólios. Enfim, obrigada aí vocês por estarem aqui com a gente. A gente tem aí uma pequena apresentaçãozinha em que o Samir e o João Marco vão tocar. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem quiser já pode ir deixando aí as perguntas também no Q&A, se tiver, a gente achar que faz sentido introduzir durante o call, senão a gente deixa para o final, para não atrapalhar também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Pri. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Vou passar aqui um slide. Então, fazendo um resuminho aqui, assim, principalmente do mês de julho, mas recapitulando também um pouco, né, a gente veio num primeiro semestre bastante complicado, não só para cripto, mas para todos os ativos de risco, a gente pode dizer assim, com algumas exceções, mas ativos de risco em geral sofreram bastante, tá? E a gente vinha aí num drawdown, chegou perto de 70% para NCI, o que não é uma coisa inédita para cripto, mas é sempre um frio na barriga, né? E o mês de julho veio, de certa forma, um alívio aí, né? Uma acalmada, né? Então, a gente teve uma certa melhora da perspectiva, né, no campo macro, assim, não que tudo esteja resolvido, que a inflação esteja resolvida, que não tem mais risco de recessão, mas, de certa forma, o mercado se acalmou um pouco, né? A gente hoje teve uma notícia super positiva em relação à inflação. Então, com isso, a gente teve os ativos de risco recuperando um pouco da perda que a gente viu ao longo do ano, né? O S&P subiu 9, o Nasdaq 100 subiu 12,5, né? E o NCI, que é a referência, o benchmark do mercado de criptoativos, subiu 35,6%, bastante expressivo. Foi um dos melhores meses, né, para o NCI, desde que ele começou em dezembro de 2020. Né? E a gente também teve, além do cenário macro, a gente teve eventos internos ao mercado de cripto que ajudaram nessa recuperação parcial. Né? A gente teve a notícia do The Merge, que é um passo importante na migração do Ethereum, do Proof of Work para Proof of Stake. O Samir vai se aprofundar um pouco mais adiante sobre isso. Né? A gente teve o segmento de DeFi, né, de finanças descentralizadas, por conta da resiliência que eles mostraram ao longo do período de mais turbulência, ganhando tração, né, sobreperformando o NCI e o Bitcoin, principalmente, né, o índice de DeFi, do CF Benchmark DeFi, que é a referência para o nosso ETF DeFi 11, subiu 67%, então uma subida bastante expressiva. Então, a gente teve combinação de eventos macro positivos, eventos internos da cripto super positivos, e com isso tivemos esse mês, né, que aliviou um pouco ali a tensão que a gente vinha tendo no primeiro semestre do ano, e dá um alento, uma esperança que o segundo semestre seja mais positivo para a gente. Agora eu vou passar para o Samir, que vai propriamente para o tema do mês. Tudo bem, pessoal. No tema do mês, a gente decidiu falar sobre trazer 5 fatores aqui que fazem que a gente acredite que a gente está vivendo um momento histórico para quem está considerando um investimento estratégico em criptoativos, né? Então, lembrando daquele investimento estratégico, uma pequena alocação com horizonte de investimento longo, né? Acima aí de 3 a 5 anos. E aí, eu gosto de começar aqui colocando um pouco a perspectiva do que a gente vem passando aí nos últimos meses, né? A gente tem passado por uma queda expressiva do mercado de cripto, né? Acho que de vários segmentos aí, de outros setores também da economia, mas no mercado de cripto especificamente, a gente tem visto uma queda aí de cerca de 70%
desde o do último pico ali, do all-time high que a gente teve em novembro, quando o Bitcoin chegou aí a cerca de 65 mil dólares. Né? Então, uma queda relevante, o Bitcoin hoje está sendo negociado aí por volta de 23, 24 mil dólares, e trazendo alguns pontos aqui para a gente refletir, né, sobre esse momento do mercado de cripto, e essa, sem dúvida, é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Assim, e agora, será que a gente já chegou no fundo do poço? Ou no fundo do poço tem um alçapão? É o momento de entrar? É o momento de segurar? Então, a gente resolveu trazer esses pontos aqui para os investidores considerarem, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que a principal causa dessa queda foram fatores macro. Né? A gente tem visto especificamente uma inflação muito alta nos países desenvolvidos, que está levando a um aperto monetário, ali principalmente nos Estados Unidos, né, que já pressiona naturalmente todos os ativos de risco. Em cima disso, a gente tem essas tensões geopolíticas, né, com a Ucrânia, e agora temos visto aí com Estados Unidos e China sobre Taiwan ali. Isso tudo cria um ambiente de aversão a risco. Cria aquele ambiente que aqui no Brasil a gente já está acostumado, né? Assim, quando o juro sobe aqui no Brasil, os investidores saem de investimento de risco e vão para a renda fixa. A gente está vivendo esse movimento numa escala global, né? De saída de ativos de risco. E cripto não deixa de ser um ativo de risco, né? Então, a gente tem visto que o NCI aqui, só nesse ano, já recuou cerca de 52%. Quando a gente olha os outros ativos de risco, né, e aqui quis trazer para vocês as ações, né, das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tem registrado quedas aí bem similares. Né? Então, a gente tem Netflix caindo 62%, PayPal 51%, Meta, né, que é o antigo Facebook, caindo cerca de 50%. Então, dá para ver que, colocando em perspectiva, a cripto não está caindo muito mais do que os outros ativos de risco, do que as empresas de tecnologia. E por mais que uma queda de 52% no ano não é nada agradável, acho que é muito importante destacar isso. Assim, o risco de cripto está sendo precificado aí quase como blue chips aí de tecnologia. Estamos falando de Netflix, de PayPal, de Meta. Né? Então, o estágio que a gente está de maturação desse mercado já tem reduzido naturalmente a materialização desse risco. E um ponto que é importante destacar é que aquele fator, né, que ficou bem discutido aí nos últimos meses, que é a correlação dos criptoativos com os ativos de risco, né, as ações nos Estados Unidos e as ações de tecnologia, né, esse aumento da correlação que a gente viu recentemente, começou ali na crise ali em março de 2020, na crise do Covid, mas acelerou esse ano. Essa correlação agora ela pode ter um viés positivo. Tá? Então, se no momento da queda, né, a gente viu uma correlação aumentando, caso a gente tenha uma situação em que uma sinalização de que o aperto monetário nos Estados Unidos pode acabar, ou uma estabilização dessas tensões geopolíticas que levem ao mercado a ser mais tomador de risco, ou seja, sair do safe haven, ali, sair da segurança e buscar uma alocação maior em ativos de risco, essa composição de uma correlação mais alta recentemente com a volatilidade alta desses criptoativos pode fazer com que cripto seja uma das primeiras classes de ativos a se recuperar, ou pelo menos que a intensidade da recuperação seja maior em curto prazo. Tá? Então, esse é um dos fenômenos, né? Essa correlação alta, né? Caso o mercado vire, esse retorno, né? Esse resultado pode vir mais rápido nos criptoativos. E aí um sintoma, ou um elemento que a gente tem que corroborar com essa hipótese é que justamente nesse mês passado, aqui que o João Marco acabou de relatar, o S&P 500 subiu 9%, o Nasdaq 100 subiu 12% e o Nasdaq Crypto Index subiu 35%. Tá? Então, é uma apreciação muito mais relevante. Então, você teve esse cenário, né, um pouco de uma reação positiva ali a determinadas ações do Fed, que fez com que a S&P subisse quase 10%, aí, enquanto a S&P sobe 10%, o NCI sobe 35%. Tá? Então, esse é um dos elementos que corroboram essa hipótese que é possível que, à medida que a gente vai vendo um cenário macro mais tomador de risco, cripto deve se recuperar de forma muito mais intensa
do que as ações tradicionais e as ações de empresas de tecnologia. Tá? Então, esse é o primeiro fator aí que eu queria trazer para reflexão aqui dos investidores. O segundo, né, que esse é um pouco mais fundamentalista, né, saindo um pouco do contexto macro que está pressionando muito, enquanto está todo mundo com medo, o que a gente está vendo é que a tecnologia continua se desenvolvendo a passos largos, tá, de forma consistente, de forma robusta. Tá? Então, tem três eventos aqui que eu queria trazer para a atenção de vocês, dois relacionados especificamente à rede do Ethereum, e a tese que a gente tem de plataformas de smart contracts, tá? Que o que a gente tem visto, a infraestrutura de cripto avançando, tem duas inovações tecnológicas que devem, cada vez mais aí, ao longo dos próximos meses, ter um efeito relevante na adoção do Ethereum como uma plataforma de contratos inteligentes e na tese da Web 3.0, que é o The Merge, né? O The Merge é uma atualização que está vindo na rede do Ethereum. A previsão é que essa atualização aconteça em setembro. Ela já é muito aguardada, pelo menos 3, 4 anos que se falam que esse evento, né, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, ele pode ser transformador na tese aí da Web 3.0. E o The Merge nada mais é do que uma atualização na rede do Ethereum que vai transicionar a rede, né, de um mecanismo de consenso de Proof of Work, que é o mesmo mecanismo do Bitcoin, né, para um mecanismo chamado de Proof of Stake. Tá? E essa migração, ela, além de colaborar ali com a escalabilidade da solução, né, das plataformas de smart contracts, ela pode ainda fazer com que o Ethereum tenha uma escassez ainda maior. Né? Isso deve reduzir a oferta líquida de Ethereum. E a gente sabe que reduzindo a oferta, né, e assumindo que a demanda é constante ou aumenta, a gente tem uma tendência aí positiva nos preços. Mas, além disso, além desse fenômeno de reduzir a oferta, o que eu gosto de destacar fundamentalmente é que essa migração do Ethereum, nesse evento do The Merge, primeiro, ele não é um evento transformador, a rede não vai mudar do dia para a noite, é uma transição grande, é uma migração importante, mas isso não vai fazer com que o Ethereum fique escalável do dia para a noite, mas ele faz parte de um roadmap de longo prazo que inclui também a implementação de soluções de camada, de segunda camada, que a gente chama. E uma delas, que é super promissora, é essa chamada de ZK Rollups. Né? Elas atacam gargalos específicos de escalabilidade. Então, a junção dessas duas tendências, né, dessa migração do Ethereum para o Proof of Stake e mais a evolução desses serviços de escalabilidade, de segunda camada, podem fazer com que a gente viva, ao longo dos próximos meses e anos, o que eu chamo do momento da banda larga ali do blockchain. Tá? Então, traçando essa analogia para a internet. Né? A internet, na década de 90, ela era super promissora, você conseguia experimentar um pouco do potencial que ela traria ali para o futuro, né? Usando os chats, os navegadores, os sites de busca ali, o KD. Mas a verdade é que quando você tentar baixar uma música ali na década de 90, demorava 10 horas, 12 horas para baixar um MP3 aí de 3 minutos. Né? Então, por mais que a internet fosse super promissora, se você tentasse utilizar, você ia ver que tinha um gargalo gigantesco. E ao longo do tempo, e principalmente ali no começo dos anos 2000, a tecnologia e a infraestrutura da internet foi evoluindo e a gente passou pelo momento da banda larga, ali que a gente conseguiu, né, que a gente como consumidor final conseguiu ter uma banda maior de consumo, né, uma internet mais rápida, e aí sim isso permitiu que a adoção crescesse e hoje em dia os nossos celulares têm uma velocidade de internet maior do que tinham data centers ali na década de 90, né? Então, todo esse potencial agora com 5G, né? Assim, a gente tem uma internet basicamente onipresente aí na palma da nossa mão. Esse momento, banda larga, foi um catalisador gigante para a adoção da internet e para a transformação que a internet trouxe na nossa sociedade. O que a gente acredita é que essa migração do The Merge, do Ethereum e todo o roadmap que ela desbloqueia, mais essas soluções de segunda camada, como os ZK Rollups, eles podem trazer esse momento banda larga para o blockchain, em que o blockchain vai deixar de ser uma aplicação, né? Vai deixar de ter aplicações de nicho, que são curiosamente super interessantes, que os entusiastas gostam, mas quando a gente tenta levar para o mundo real, ali para as pessoas normais, parece algo super complexo e super lento. Então, ele pode levar as soluções, as aplicações de blockchain de um nicho ali de poucos milhares de pessoas para bilhões de pessoas ao redor do mundo.
e essa transformação que a gente deve ver ao longo dos próximos anos, e o que a gente acredita é que a gente está no ponto de inflexão para a gente começar a ver a realidade dessas transformações. Então, você tem, por um lado, o fator macro deprimindo o preço dos criptoativos, né, de todos os ativos de risco, mas especialmente dos criptoativos, mas quando a gente olha nos fundamentos, eles nunca estiveram tão fortes, né? Então, isso deixa a gente mais otimista, né, que quando a gente olha no grande esquema das coisas, e quando a gente olha em um horizonte mais de longo prazo, a gente pode estar passando por um momento em que o preço das criptos está bem barato, tá? Para quem quer alocar para o longo prazo. O terceiro fator que a gente gosta de trazer aqui é que o setor de DeFi, né, de finanças descentralizadas, ele provou sua resiliência. Tá? Então, a gente viu ao longo aí das últimas semanas uma crise muito aguda de liquidez, em que tiveram vários players aí no setor de cripto, né, vários investidores mais agressivos de cripto quebrando simplesmente por falhas ali na gestão do risco de crédito, né, esse empréstimo colateralizado e não colateralizado que acontece entre players privados aí dentro desse mercado de cripto. Isso gerou um efeito cascata, uma quebradeira aí de vários investidores, que começou lá atrás ali na queda do Terra Luna, né, assim, no colapso do Terra Luna, e foi gerando, né, um efeito de contaminação ali sistêmico em vários players, né? E o medo que existia é como que esses serviços financeiros descentralizados iam reagir, né? Os protocolos de empréstimo colateralizados, as exchanges descentralizadas, como elas iam funcionar num período de estresse tão grande, tanto de preço quanto de liquidez. A verdade é que elas mostraram resiliência, né? Então, os principais protocolos, né, eles se comportaram exatamente da forma que eles foram desenhados. A gente não teve nenhuma situação de falha ou que teve que haver uma intervenção ou que algum desses serviços quebrou. Quando a gente olha para o reflexo nos preços, né, o CF DeFi Composite Index, que é o índice por trás daquele nosso ETF do DeFi 11, né, um índice de finanças descentralizadas, ele subiu 77% no mês de julho, né? Então, enquanto o NCI subia 30 e poucos aí, o DeFi 11 subia 67%, isso porque esse segmento de finanças descentralizadas teve uma apreciação muito relevante. E aí, quando a gente olha nos usos também, o Uniswap, né, que é o principal serviço aí de exchange descentralizadas, ele já está apresentando, né, volume de transações compatíveis, né, comparáveis com a Coinbase, né, desde o começo do ano. Então, o que antes parecia bem longe de ser alcançado, né, você ter um protocolo, uma DEX, né, uma exchange descentralizada, ultrapassando uma das maiores exchanges de cripto do mundo, isso parece que já está acontecendo, né? A gente já está vendo esse movimento. Então, isso é super interessante. O DeFi ainda é uma tese ainda muito nova, né, que ainda precisa amadurecer, que ainda tem muito para acontecer, tem muito risco, mas o fato dela ter passado por essa crise de liquidez sem nenhuma falha muito grave e sem nenhum problema, né, eu acho que mostra um pouco da resiliência dela e vai aumentar a confiança que a sociedade tem nesses serviços descentralizados. O quarto aqui o quarto fator, né, que o interesse por investidores institucionais ele continua muito forte, né? Então, quando a gente fala de interesse, eu gosto de separar entre dois tipos de interesse, né? Você tem o interesse de integrar cripto dentro dos serviços financeiros tradicionais e esse interesse de alocação de investidores institucionais. O de alocação de investidores institucionais, obviamente, ele sofreu com esse aumento da taxa de juros no mundo inteiro, mas ele se mostra resiliente, né? Os investidores continuam estudando esse assunto, continuam curiosos sobre esse assunto e a postura ela já mudou nos últimos 2 anos e a gente vê isso no dia a dia, porque parte da nossa rotina é conversar com investidores institucionais no mundo inteiro. A gente consegue ver uma mudança clara de comportamento que em 2019, 2020 era de um ceticismo completo, né, basicamente quase de um short, né, investidores quase que dispostos a apostar contra essa tecnologia. E hoje o que a gente vê é claramente uma curiosidade. Os investidores estão estudando, alguns já estão alocando, né, já estão fazendo alocação, mas a gente já tem uma curiosidade em torno, né, de cripto, isso difundido na maioria dos investidores institucionais. Obviamente, ainda tem uma massa grande de céticos, mas essa é o desafio e é a oportunidade também. E do ponto de vista de integração de cripto no sistema financeiro tradicional,
está andando de vento em polpa no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, né? Quando a gente olha o que está acontecendo aqui no Brasil, os maiores bancos daqui estão começando suas integrações ou suas estratégias, né, de criptoativos. Você tem alguns bancos e corretoras oferecendo acesso direto a criptoativos através de ETFs ou a fundos, ou até criando suas próprias plataformas de negociação de criptoativos. Você tem instituições como o Itaú, né, apresentando ali suas soluções de tokenização, ou começando a mostrar ali que vai investir nesse mercado de tokenização, né, que é basicamente trazer esse registro de valores mobiliários, né, tirar isso do cartório e das depositárias e passar a fazer na blockchain, que é um cenário super interessante. Então, você vê que a gente consegue ver no dia a dia que o interesse das instituições financeiras em cripto e em blockchain, ele só aumenta, né? E essa migração do Ethereum, do Proof of Work para o Proof of Stake, né, ele também vai ser um passo importante para tirar um bloqueio grande que alguns investidores institucionais têm com relação ao risco ambiental, né, aquelas preocupações com relação ao consumo de energia desse mecanismo, né, de Proof of Work, de mineração em Proof of Work, né? Então, esse é um outro exemplo que a gente vê alguns investidores que enfim, tem uma postura mais cética aí com relação ao consumo de energia do Bitcoin, estando mais otimistas aí com a migração do Ethereum para o Proof of Stake. Esse anúncio recente, né, a Coinbase anunciou recentemente uma parceria com a BlackRock para permitir que investidores institucionais que usam o sistema de gestão da BlackRock, né, que é o Aladdin, eles possam incluir criptoativos diretamente na carteira. Então, esse é um passo, né, assim, aquele passo pequeno ali que pode ter um efeito bem interessante aí na adoção de cripto no longo prazo. Tá? Então, esses são alguns exemplos, né, alguns exemplos anedóticos aqui de que o interesse de investidores institucionais só aumenta aí ao longo desses últimos meses. E por último, né, um ponto que é bem polêmico aqui em cripto e uma narrativa que a gente sempre ouvia, né, ao longo dos últimos anos, quem está em cripto há mais tempo deve estar acostumado a ouvir que, não, cripto vai ser bloqueado, vai ser banido pelos governos, Estados Unidos vai proibir criptoativos, governos vão banir o Bitcoin e tal. E o que a gente tem visto nos últimos meses é o contrário, né, assim, um movimento o oposto. A gente tem visto Estados Unidos, União Europeia e até Brasil sendo extremamente abertos à inovação com os criptoativos, progredindo, né, no caminho de ter uma regulação que proteja os investidores, que defina as regras do jogo, mas que também que seja aberto ali à inovação. Então, um dos maiores riscos, né, e das conversas que a gente tem com vários investidores, sempre surge esse risco regulatório, né? Mas se o governo proibir isso, de repente, o impacto que isso pode ter nos preços. E esse risco está cada vez maior, né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, a gente teve, alguns meses atrás, aquela ordem executiva do Biden que determinou, né, que as agências governamentais passassem a estudar, né, assim, uma forma de desenvolver de forma responsável esse segmento de ativos digitais, de estabelecer normas que sejam pró-inovação, né? Então, foi uma ordem específica para começar a regular de forma que seja positivo para a inovação. Existe também nos Estados Unidos, recentemente, um projeto de lei bipartidário, né, que é algo muito raro nos Estados Unidos, né, que tem suporte dos dois partidos, né, dos republicanos e dos democratas, para regular criptoativos. E aí eles estão indo numa linha maior de regular as stablecoins, de dar uma clareza de quem é o regulador que vai determinar as regras do jogo ali. E nesse caso, o caminho ali no Congresso está sendo de regular pela CFTC, que é um regulador bem mais pró-inovação do que o que a gente tem visto com a SEC, que é a CVM nos Estados Unidos, dando mais clareza sobre as implicações tributárias ali do investimento em cripto. Então, assim, é uma regulação super interessante. Ainda está longe de ser aprovada, isso provavelmente deve ser votado aí, aprovado, né, torcendo que seja aprovado no ano que vem, mas assim, já colocou a discussão regulatória num caminho super interessante e é diametralmente oposto ao caminho de banir, né, assim, de proibir criptoativos nos Estados Unidos. Isso é super positivo, isso mitiga o grande medo dos investidores, que era de um regulador aí, americano bloquear ou banir os criptoativos. E aqui no Brasil, né, assim, a gente tem visto esse movimento, claro, tem uma regulamentação tramitando no Congresso, que tem seus prós e contras, mas ela é super positiva para determinar as regras do jogo e facilitar a inovação, né? Então, acho que esse é um fator, né, que também é isso, a mudança
é uma nuance, ela vai acontecendo devagarzinho ao longo do período, por isso que a gente resolveu trazer essa reflexão aqui para os investidores, para parar e pensar, né, o quanto aconteceu de evolução regulatória nesses últimos meses, né, enquanto a gente estava assustado aqui com a queda dos mercados, a gente tem visto a regulação movendo de forma positiva, a gente tem visto os investidores institucionais mostrando essas estratégias aí para integrar cripto à nossa sociedade, a gente tem visto o DeFi mostrando a resiliência, os fundamentos da rede ficando mais fortes aí com o The Merge, e agora, né, o último fator aí, que eu acho que pode ser um gatilho, é como que o ambiente macroeconômico vai favorecer os ativos de risco, né? Então, essas são 5 reflexões que a gente gostaria de trazer aí para os investidores, que levam a gente a crer que, para quem está buscando uma alocação de longo prazo, né, para quem quer uma alocação para horizonte, né, quem está montando uma carteira, um portfólio de investimento com horizontes aí acima de 3 a 5 anos, uma alocação estratégica em criptoativos nesse momento e ao longo das próximas semanas, né, pode ser super interessante, pode ter um efeito desproporcional na carteira, né? Uma pequena alocação com esse horizonte de longo prazo nesse momento da história pode ser super estratégico. Então, essa reflexão aí que a gente queria trazer para os investidores, e agora estamos abertos aí para perguntas, tá? Fiquem à vontade de mandar perguntas aqui pelo chat ou por essa ferramenta de Q&A do Zoom. Muito obrigada, Samir. Obrigada, João Marco. Enfim, sempre bom ouvir aí um pouco dessas perspectivas, né? Dar esse zoom out na história e não, às vezes a gente fica muito focado ali nos acontecimentos do dia a dia e perde um pouco do filme. Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí as dúvidas de vocês no Q&A, eu vou pegar uma aqui que eu já tinha recebido antes, Samir. É o seguinte, você comentou sobre esse deal entre a Coinbase e a BlackRock. Parece assim bem interessante, e eu queria, né, quem passou aqui para a gente pediu o seguinte, para falar um pouquinho sobre como é que isso poderia afetar o crescimento de cripto dentro da carteira dos investidores institucionais, e se isso poderia também ajudar na parte regulatória. Tá. Então, eu acho que esse é um passo pequeno na direção correta, né? Então, esse passo da integração na Coinbase permite que investidores institucionais que usam aquele sistema ali da BlackRock, eu falei, possam investir cripto e colocar cripto nas suas carteiras. Esse sistema, né, o Aladdin, eu acho que ele é responsável, não lembro os números, mas cerca de 10 trilhões de dólares são gerenciados utilizando esse sistema Aladdin. Então, assim, daquela perspectiva de alocação, né, assim, dos investidores institucionais, a gente tem visto institucionais alocando muito pouco ainda, mas entre 0,1% e 0,5% da carteira, mas você imagina o que é 0,1% ou 0,5% de 10 trilhões, né? Então, é positivo, abre essa oportunidade. Se eles já estão prontos para alocar ou não, se as regulações dos determinados fundos ali permitem ou não, esse é outro desafio. Mas a gente vê como positiva, tá? Eu acho que é um movimento de integração e é isso que a gente vai ver cada vez mais ao longo dos próximos meses, né? Vocês podem acompanhar, vocês vão ver isso acontecendo, essa integração entre o mercado financeiro tradicional e criptoativos até o momento em que não existe uma diferença, que é tudo um mercado financeiro. Assim, o cripto faz parte, uma parte integral e comum ali do mercado financeiro, tá? Então, eu acho que é uma tendência sem volta e a gente tem visto isso não só nos investidores institucionais, não só na BlackRock, mas nas instituições financeiras também, né? Aqui no Brasil, os principais bancos já estão fazendo suas integrações com cripto ali. Então, acho que é um movimento super positivo para a adoção de cripto. Então, ele é positivo no longo prazo. No curto prazo, acho que não tem não tem nenhum gatilho ali que acredito que possa ter um impacto desproporcional. Essa notícia específica da BlackRock. Legal, Samir. Vou pegar uma segunda aqui também comigo. Você falou sobre o The Merge, né? Ou seja, a fusão na rede do Ethereum. Enfim, parece que todo mundo tem uma expectativa muito positiva em relação ao The Merge, mas eu queria que você abordasse um pouquinho a parte dos riscos para o The Merge e qual que é a visão da casa em relação das chances disso de fato ser um sucesso. Tá. Então, essa migração é um projeto super complexo, tá? Ele já está rolando, né? Esse processo todo de estudo, desenvolvimento de teste já está rodando há vários anos, aí pelo menos 3, 4 anos.
toda a base, a infraestrutura básica para essa migração já está pronta há mais de um ano, e há mais de um ano o que a gente está vendo são testes, né? Então, a comunidade do Ethereum, os desenvolvedores estão fazendo os testes exaustivos nas testnets, né? Nas redes de teste. Então, a gente já teve várias dessas etapas de migração ou de implementação dessa atualização nas redes de teste. Até hoje, todas foram muito bem sucedidas e sem necessidade de reverter ou de ter algum problema catastrófico, o que aumenta a nossa confiança de que vai dar tudo certo quando eles decidirem implementar essa atualização na mainnet, né, na rede principal. Mas, assim, podem ter riscos, podem ter surpresas tanto que eles estão sendo super cautelosos e super conservadores ao testar essa migração. Então, podem ter riscos. Eu acho que não existe um risco dessa migração ser cancelada indefinitivamente, ou de, não, deu problema aqui na atualização, então vamos manter a rede no Proof of Work, vamos manter o Ethereum como ele funciona hoje. Eu acho que esse risco ele não existe. O risco que a gente tem é que, caso algo aconteça de errado nessa migração, ela pode ser atrasada. Você pode pausar ou continuar utilizando a rede atual até que a rede nova seja consertada e essa migração possa acontecer. Então, esse eu diria que os piores cenários do que podem acontecer nessa atualização é que a gente tem um atraso na migração, que obviamente vai ser bem negativo, mas não acredito que vai ser nada catastrófico. Bacana. Bom, Samir, obrigada aí pelas explicações. Acho que é bom a gente ouvir isso de vocês. Enfim, não sei se vocês querem aí adicionar mais alguma coisa. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Não, chegou uma aqui agora. Então, vamos lá. Quanto tempo vocês acham que a atualização do Demerge venha beneficiar todo o ecossistema existente hoje em cima do Ethereum e, consequentemente, dos demais criptoativos? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder em quanto tempo, né? Porque essas mudanças são nuances, né? E o que a gente vê são coisas geracionais. O que pode acontecer? No curto prazo, você pode ter uma especulação maior em torno do que pode acontecer no Demerge, né, nessa migração. Isso, obviamente, pode impactar os preços. Então, a gente pode ver um rally aí no preço do Ethereum, a gente pode ter aqueles movimentos de compre o rumor e venda os fatos, né? Então, uma apreciação muito grande antes da atualização e depois uma queda. Então, tem vários movimentos especulativos que podem acontecer aí nas vésperas e um pouco depois aí da transação, mas assim, sempre a gente gosta de dar esse zoom out, né? Aqui na Hashdex a gente está muito preocupado com os fundamentos e com a visão de longo prazo e menos com especulação de curto prazo. E no longo prazo esse movimento é super positivo para o crescimento de adoção de cripto. Em quanto tempo isso vai beneficiar? Depende de vários fatores, tá? Essa migração, como eu falei, é um roadmap muito extenso. Acho que o Ethereum está a 40% aí do seu 40% completo, né? Ainda existe muito espaço ali para evolução. Então, eu diria que ele acontecendo agora em setembro, a gente tem pelo menos mais 1 ou 2 anos aí de roadmap de escalabilidade, mas a partir desse evento do Demerge, você já vai permitir que algumas soluções de escalabilidade sejam implementadas e na verdade, até o evento que a gente está mais otimista com relação à escalabilidade das blockchains são as implementações dessas camadas, né, dessas soluções de camada 2 ou Layer 2, né, especificamente essa chamada de ZK Rollup, né, que ela permite que a gente basicamente atinja uma escalabilidade quase que infinita ali, sem perder a descentralização da camada base do Ethereum. Então, são soluções que a gente não vai ver resultado em adoção no curto prazo, mas ela tem um comportamento de crescimento exponencial, né? Então, esse crescimento exponencial, ele no começo, né, assim, parece em passos, em baby steps, ele passa de bebê, né? Parece que cresce bem devagarzinho até que ele atinge uma determinada tração ali e passa a crescer de forma vertiginosa, né? Então, é muito difícil dizer em quanto tempo isso vai acontecer, mas, de novo, a gente está muito confiante que isso vai ter um impacto real em 3 a 5 anos, que é dentro desse horizonte de investimento que a gente fala para os investidores.
Legal, Samir. Deixa eu até aproveitar e fazer um follow-up dessa questão, que eu achei ela bem pertinente. Ele pergunta sobre né, em quanto tempo se beneficiaria o ecossistema, e para ampliar um pouco mais a pergunta dele, quais que seriam de fato os benefícios? Porque você falou da escalabilidade, mas talvez para as pessoas que não entendam tão bem assim, pensando do ponto de vista prático, para o usuário, como é que as aplicações, as transações, o custo, como é que a gente poderia dar aí um pouco mais sair um pouco do abstrato e um pouco mais para o concreto? Quais que seriam os benefícios de fato do ecossistema, para o ecossistema? Então, quando você fala do roadmap inteiro do Ethereum, a principal solução que eles estão trazendo é justamente permitir uma escalabilidade da blockchain, mantendo a descentralização. Então, o que isso significa? Significa que a gente vai poder utilizar aplicativos descentralizados basicamente com a mesma capacidade que a gente consegue utilizar aplicativos no nosso celular, de forma muito rápida, fazendo várias interações e que todos os usuários juntos, né, conseguem fazer milhões ou bilhões de interações por segundo, né, conseguem passar milhões de transações por segundo. Então, esse é o benefício que ele vai trazer. Por isso que eu fiz aquela comparação com o momento da banda larga na internet, né? Então, quando esse roadmap estiver mais avançado, e não é só o The Merge, né? Como eu falei, é um conjunto de iniciativas, a gente vai poder utilizar blockchain no nosso dia a dia como se fosse um aplicativo no nosso celular. Sem diferenciar se estou utilizando um aplicativo centralizado ou descentralizado. Qual é o elemento, né, assim, que a gente vai conseguir determinar isso? Custo de transação. Então, hoje, para eu passar uma transação na rede do Ethereum, por exemplo, custa alguns dólares. Se eu for utilizar um exchange descentralizada, né, se eu for utilizar um aplicativo descentralizado de exchange ou de empréstimo colateral, esse custo de transação pode chegar a 50, 70, 100 dólares para passar uma transação. Então, hoje, a utilização de DeFi, por exemplo, de finanças descentralizadas, ela só faz sentido para investidores que vão passar uma transação muito grande ali de centenas de milhares de dólares ou milhões de dólares. Aí você tem um custo de transação que é fixo, né, e que proporcionalmente ele é bem pequeno. O investidor pequeno que quer fazer uma negociação de 50 dólares, 100 dólares, esse custo é proibitivo. E quando você, depois que você tiver essas soluções de escalabilidade implementada, isso vai ser a custo marginal, praticamente zero. E isso independe se a transação é de $1 ou de $1 bilhão, né? Então, para transações maiores, isso vai ficar ainda muito mais barato. Então, quando você compara, por exemplo, o sistema de remessas internacionais, né? Assim, o sistema SWIFT, que quando você passa, você manda uma remessa de dinheiro para o exterior, você chega a deixar aí 2%, 3% de taxa de transação com os intermediários. Se você utilizar stablecoins dentro de uma plataforma de blockchain escalável, você vai pagar alguns centavos ou até muito perto de zero, independente se você está mandando $1 ou se você está mandando $1 bilhão. E essa transação vai ser liquidada, ela vai ser final em poucos segundos, tá? Então, essa é a diferença material que a gente vai ver na vida das pessoas. A gente vai utilizar blockchain no nosso dia a dia sem nem saber que está usando blockchain. Assim como hoje a gente usa a internet, a gente nem lembra mais, né, que a gente está na internet. Então, se eu estou no celular aqui, você nem tem mais consciência que por trás ali existe um protocolo HTTP, que existe o TCP, e que você manda, enfim, você não precisa saber disso, você simplesmente usa no dia a dia. Então, esse roadmap de atualização do Ethereum vai permitir que o Ethereum seja essa grande plataforma que vai permitir que a gente utilize soluções descentralizadas. E, obviamente, existem outras soluções, outras plataformas de smart contract, né, o Solana, Polkadot, Avalanche, né, assim, que são também bem promissoras. E a questão que a gente tem aí para os próximos anos é se esse é um mercado de winner takes most ou se tem espaço para várias plataformas, né? Se o grande vencedor ele tende a ser um monopolista ou se a gente vai ter várias plataformas aí de blockchain. Legal, Samira, essa final aí da sua resposta já pega um gancho aqui da pergunta que chegou para a gente. É o seguinte: como vocês entendem que é a melhor forma de navegar todos os potenciais apresentados? Quanto e em quais veículos seria melhor para surfar essas potenciais oportunidades? Legal, é uma pergunta interessante. Então, como a gente entende? Eu acho que o principal ponto que a gente gosta de destacar aqui é a diversificação, tá? Então, tanto
de cripto dentro da sua carteira, quanto dentro do mercado de criptoativos, né? Então, hoje é caro você ter zero de exposição em cripto, mas também pode ser muito prejudicial você ter muito de cripto na sua carteira. Então, primeiro, quando a gente fala de quanto ter na carteira, assim, em geral, tente buscar uma exposição que seja de acordo com o seu perfil, né? Que se você vê esse mercado caindo 50%, 60%, 80%, você não vai ficar apavorado a ponto de ter que liquidar essa posição, né? Como eu falei, a gente está num momento super interessante para fazer alocação em cripto, mas esse mercado ainda pode cair, né? Não seria uma surpresa se ele ainda caísse mais 30%, 40%, 50%, o Bitcoin aí fosse de 24 para 15 mil dólares, 10 mil dólares, não seria uma surpresa se isso acontecesse no curto prazo. A gente está vivendo um momento de certeza muito grande, né? Então precisa ser uma alocação muito pequena. A gente tem um simulador no nosso site que você pode colocar a sua carteira de investimento e entender qual o impacto de uma pequena alocação em cripto. Tá? Então, na hashdex.com.br tem um link bem grande ali, simulador, que você pode utilizar ali para tentar entender para o seu caso específico, né, quanto de cripto você estaria confortável, você poderia ficar confortável em alocar. Para a maioria dos investidores, entre 0,5% e 5% parece uma alocação que não vai mexer muito no perfil de risco da sua carteira, vai te dar uma boa opcionalidade e também vai te fazer passar tranquilo aí por esses momentos de queda, de estresse no mercado. E aí já no quais veículos, né? Eu acho que hoje no mercado brasileiro a gente tem orgulho de ter um dos mercados mais sofisticados aí para quem quer investir em criptoativos, né? Graças às inovações que a gente trouxe para o mercado e a Hashdex, a gente tem muito orgulho de ter sido um dos pioneiros aqui nesse segmento aqui. Com os reguladores, a gente tem várias opções de ETFs e de fundos que dão diferentes tipos de exposição para esse mercado. E a gente acredita que faz sentido para a maioria dos investidores que não tem nenhuma alocação em cripto, que não são especialistas aí nesse mercado. É fazer essa primeira alocação através do Hash 11. É um veículo super líquido, né, o que dá uma exposição super diversificada nessas diferentes teses de investimento, né, nesses diferentes criptoativos, e é um bom veículo para você acompanhar o beta, né, ou simplesmente comprar esse mercado como um todo, né? Então, ele é um produto interessante dentro da tese que a gente falou especificamente do The Merge, das plataformas de smart contract. A gente tem o Web 3.11, né, que dá exposição às plataformas de smart contract, que é um outro ETF que tem ali na B3. Esse segmento de finanças descentralizadas tem o DeFi 11, né, que a gente também lançou recentemente. O ambiente de metaverso de cripto tem o Meta 11. Então, dentro só das opções de ETFs, tem muitas opções interessantes, mas o que a gente indica, assim, você começou agora, não entende exatamente o que é Web 3.0, o que é DeFi, é caro ter zero, entra no Hash 11, ele é a melhor opção, que eu diria, assim, para a maioria dos investidores começarem suas jornadas. E aí, dentro dos fundos, a gente tem alguns fundos interessantes que a gente lançou recentemente que captam essas diferentes teses no mercado, né? Então, tem o Hashdex Crypto Selection, que já está no ar desde maio ali, mais ou menos abril, né? Que ele tem uma discricionalidade aqui do time de gestão da Hashdex para alocar nessas diferentes teses de investimento, navegando esses ciclos do mercado. Então, um fundo de gestão ativa que tem um benchmark, o NCI, né? Ou seja, você só paga a taxa de performance do que exceder a performance do NCI, que é o índice do Hash 11. Então, ele te dá essa opcionalidade, mas é um fundo que tem um perfil de risco um pouco mais agressivo. E aí, recentemente, a gente lançou um fundo Hashdex Crypto Top Performance, que esse é um fundo com gestão ativa com perfil de risco mais interessante, que ele busca navegar, né, assim, a performance relativa desses ativos, né? Então, ele implementa uma estratégia de momento, que o João Marcos, se quiser, pode explicar um pouco mais aqui para os investidores como funciona, mas ele é um fundo com perfil de risco mais arrojado, é um fundo para investidores para investidores qualificados, tá? Que também ele busca bater aí o Nasdaq Crypto Index, né? Então, essas são as opções aí que existem no mercado, né? Acho que tem uma prateleira aí bem extensa para diferentes perfis de investidores. Em geral, assim, a melhor para quem está começando é o Hash 11, mas eu convido vocês a conhecerem esses novos fundos que também são super interessantes. Legal, Samir, muito obrigada. Enfim, para quem quiser depois bater um papo com a gente, enfim, fora aqui desse ambiente, também pode mandar um e-mail para a gente, pode mandar aí para
contato@hashdex.com, e a gente responde aqui, pode marcar um call. E, enfim, um prazer aí conversar com vocês, e obrigada pelas perguntas, para quem ficou até agora. A gente se vê aí no próximo mês com mais um tema interessante para falar de cripto.